mais uma vez, muito obrigado, Pedro, Demick, muito obrigado por aceitar o convite, participar. Esse é um formato novo aqui para a gente, né? Fazer a sessão do filme e depois um bate-papo com os representantes do filme estando online, a plateia aqui presencialmente. E vocês aí, né? Se vocês dois estão em Fortaleza, nós estamos a 3.250 quilômetros de distância, né? Então, isso também é uma das maravilhas da tecnologia, permitir que a gente acabe de ver o filme de vocês e possa agora, né? O filme, parabéns, é um belo filme, é um belo trabalho de direção, um belo trabalho de ator, Demick. Muito obrigado aí pelo presente que você nos deu. Eu queria começar pedindo para o Pedro contar um pouco a história desse filme, né? E se apresentar também para o público nosso aqui. Pedir também para o Demick, na sequência, também se apresentar, falar um pouco também desse trabalho dele no filme, e depois a gente vai desdobrando com perguntas, questões colocadas pela plateia, pelo público que está presente aqui, né? Só para destacar, esse projeto ele chama-se Sessão Londrina, tá? Ele é realizado aqui pelo Espaço Vila Rica, que é um cinema de rua tradicional de Londrina, que foi restaurado pela família Fagundes e vem dando um espaço privilegiado para o cinema brasileiro. Também falar que esse projeto ele foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, né? E que, portanto, é mais um benefício que essa lei traz para a gente, possibilitando que os nossos filmes sejam vistos por um número maior de pessoas também, né? Então, passo a palavra, Pedro, para você, por favor, fale um pouquinho sobre o filme, a história, né? Essa história tem marcas muito interessantes, muito importantes. Massa. Começar agradecendo muito essa oportunidade de poder estar exibindo o filme e poder estar tendo essa conversa. Acho esse formato maravilhoso dessa conversa online, né, que possibilita essas trocas mesmo à distância. Acho que é uma ideia muito boa e muito feliz do filme estar passando aí. Distribuir um filme é sempre uma batalha muito difícil e ter espaços como esse que se abrem para o cinema brasileiro, para o cinema independente, é muito importante. Essa distribuição também só é possível por causa da Paulo Gustavo, então também é fruto dessa lei, dessa vontade política, né, que surgiu a partir dessa lei. E aí o filme é um filme que nasceu há muito tempo atrás. Ele nasceu, as primeiras linhas do roteiro foram escritas em 2012, então foram 10 anos até ele ficar pronto, né? E para agora são 12 anos. E eu acho que ele nasceu motivado por muitos sentimentos, por algumas inquietações, por muitos desejos. E aí eu acho que é os principais, assim, eu acho que era uma vontade de estar falando da paternidade, mas de estar falando da paternidade tanto como presença, mas também como ausência. Eu estava pensando a paternidade a partir de duas coisas que aconteceram assim na minha vida que foram muito importantes, que foi o nascimento da minha primeira filha e a morte do meu pai. Então, acho que esses fatos fizeram eu ter esse desejo de estar falando da paternidade. Eu acho que tinha uma vontade muito grande de estar falando e mostrando Fortaleza, e uma Fortaleza mais parecida com a minha Fortaleza, assim, com a Fortaleza que eu frequento ou com a Fortaleza que eu frequentei. Então era uma vontade de estar mostrando uma Fortaleza um pouco diferente da Fortaleza dos cartões postais. E também uma vontade de estar falando do humor, que é essa marca tão forte aqui no Ceará, né? É uma característica, é um símbolo nosso, o humor. Mas eu tinha vontade de mostrar o humor, falar do humor, mas também mostrar o outro lado desse humor, assim, o que que acontece com esse artista do humor quando ele desce do palco, né? Quais são as complexidades, as complicações e as questões
que um humorista poderia ter quando ele tira a fantasia, quando ele tira a maquiagem, quando ele tira a peruca e quando ele tem que encarar a vida fora dos palcos, né? E eu acho que essa vontade nasce muito por causa do Paulo Diógenes, que é um grande artista aqui do Ceará, um dos percussores desse tipo específico de humor aqui, e que ele tinha a personagem Raimundinha, né, que é uma personagem muito forte aqui, e ele é meu primo, e pelo fato dele ser meu primo, eu acabava sabendo um pouco desses bastidores, do que acontecia por trás da cortina, né? Quando a cortina fechava. E eu acho que foi daí que nasceu a instigação de estar falando do humor cearense, mas por esse outro olhar. E aí foi um filme que foi feito assim com muita paixão, assim, pela equipe, pelo elenco. Eu tive uma sorte muito grande de contar com pessoas que eu admiro muito e que são muito talentosas. Então, é um filme também muito construído de forma coletiva, tanto com a equipe quanto com o elenco. Então, assim, acho que é isso. Para começar a conversa, doido para ouvir as pessoas poder conversar. Obrigado. Demic Lopes, enfim, obrigado. Queria passar a palavra para você para se apresentar um pouco também para a gente e contar como é que foi como é que você chega a esse filme, a esse projeto, né, do Pedro. Muito bem. Eu gostaria de começar também agradecendo a oportunidade. Assim, para nós é um prazer muito grande falar desse filme, né? Um filme feito com muito amor, um filme feito com muito empenho, uma equipe, né, assim, que se jogou nesse processo, tá? Londrina é uma cidade que eu tenho um especial carinho, já me apresentei aí em teatro, palco giratório, já estive na cidade, gosto da cidade, e falar sobre o nosso filme para nós é um prazer. Eu tenho a sorte de ter o Pedrinho como amigo. Pedrinho é um amigo de longas datas e um cara novo, mas que já tem muitos longas, assim, né, e curtas, e grande parte desses filmes dele, assim, sempre eu faço alguma coisa, assim, ele acha uma forma de me botar no meio. E confia no meu trabalho, né, isso é muito gratificante como ator, né? Mas esse em especial, ele chegou para mim e falou assim, olha, tem um roteiro, um personagem aí que eu escrevi pensando em ti, gostaria que tu desse uma lida e ver o que é que tu acha, né? Assim, e me mandou o roteiro e tal, e na primeira leitura eu fiquei muito impactado, né? Assim, pelas possibilidades, pelas múltiplas camadas que o roteiro apresenta, né? Tem a camada da paternidade, a camada de viver de arte em Fortaleza, a camada do humor cearense, a camada da nossa cidade, Fortaleza, como um personagem também. Assim, Pedrinho geralmente se debruça muito na cidade de uma forma de olhar que me interessa muito, né? E como ator é muito bom se sentir instigado, né? Desafiado para um trabalho, assim. Quando eu terminei a primeira leitura, eu vi o tamanho do desafio que seria, né? Assim, eu vi que eu não ia ter que construir um personagem, mas sim dois, né? São duas personas com vida própria, né? Renato e Silvanelli. E quando terminei a primeira leitura, vi o tamanho do desafio que seria, né? Mas como o Pedrinho disse, assim, parte dessa equipe, a gente já trabalha, é uma equipe que se repete em alguns trabalhos, então a gente tem uma parceria, tem uma troca, né, uma relação de confiança muito grande, e isso dá meio que um suporte, né, para a gente mergulhar de cabeça nesse processo criativo. E creio que para começar, é isso. Muito obrigado. Bom, a gente que agradece. Demick, é interessante, você falou dos múltiplos personagens do filme, né? O Fiat Uno também é um personagem desse filme, né? É verdade. O carro é um personagem, né? A gente percebeu isso muito cedo, né? Desde os primeiros trabalhos de decupagem, de conversas e trocas com a equipe, isso estava muito claro na nossa cabeça. O carro é um personagem, né? Que está sempre tudo junto ali, tem
tem cenas interessantes, né? Que quando você olha para trás tem a cabeça da Silvanelli aqui Sim, enquadrada dentro do isso, carro, né? sim. É como O você carro falou. realmente é um personagem também. Pois enfim, naquele momento que o personagem Renato busca a televisão, né, junto com a Joana, a moldura é a janela do Fiat Uno, né, com o ponto de vista interno do carro, né. Então, isso chamou bastante atenção também dentro desses múltiplos personagens que o filme trata, né, um filme bastante complexo. Vou passar a primeira pergunta, por favor, diga seu nome e... Olá, boa noite, meu nome é Lucas. Queria perguntar para o Pedro. Pedro, eu gosto muito do seu trabalho no geral. Eu adorei a Filha do Palhaço, eu adoro o Inferninho, gosto muito do Ítaca, do Doce Amianto. Então, tipo, eu sigo o seu trabalho há um tempo. E o que eu noto é uma sensibilidade estética, uma preocupação muito grande com a imagem, pelo menos no meu ponto de vista. Eu queria saber de você, quando você começa a escrever o roteiro, você já pensa essas sensibilidades estéticas, como que você vai enquadrar, filmar, tipo, as imagens que você cria, que parece que é um mundo muito particular, é um mundo muito seu, é um mundo muito autoral. E é uma coisa assim que sempre me emociona nos seus filmes. Então, quando você começa a escrever um roteiro, você já tem na sua cabeça assim esse mundo, essa ideia, o que que você quer criar visualmente, assim, o que que você quer passar visualmente para o público? Maravilha. Primeiro, agradecer aí por ter visto tantos trabalhos meus. Fico até emocionado. Muito massa. Obrigadíssimo. É difícil responder isso, assim, porque quando eu estou escrevendo um roteiro, eu estou pensando em imagem. Eu escrevo pensando em imagens e em sons. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou escrevendo um filme ideal. Sabe, assim, eu sou muito do processo e dessa construção coletiva e de estar construindo junto com o diretor de fotografia, junto com a diretora de arte, junto com o figurinista esse visual. Então, assim, quando eu estou escrevendo, eu estou pensando em imagens, mas quando eu passo esse filme para a equipe, quando a gente começa a construir junto, eu estou completamente aberto a reinventar tudo, a ser surpreendido pelo que a equipe propõe. Na verdade, eu adoro isso, assim, principalmente em teste de figurino, em questões ligadas à maquiagem, à direção de arte. Eu gosto muito de ser surpreendido, assim, da galera e me mostrando coisas e ser às vezes completamente o oposto do que eu pensei ou do que eu poderia pensar. E eu acho que é por isso que eu gosto muito dessa criação coletiva. Mas é lógico que tem essas bases, esses sentimentos, essas vontades, essa fortaleza que eu gosto de retratar. E eu acho que isso tudo já vai levando também por alguns caminhos, né? Eu acho que o grande trabalho do diretor é fazer a equipe entender qual é o filme que está sendo feito e tá todo mundo indo para o mesmo lado, assim, todo mundo construindo a mesma coisa. E aí é isso, dentro disso, aí eu gosto de ser surpreendido, como eu falo até pro elenco, assim, de falar pro Demp que, cara, na hora que a gente começar a filmar, você conhece muito mais o Renato do que eu. Não adianta vir me perguntar o que o Renato faria, porque na verdade eu que vou lhe perguntar. O que o Renato faria nessa situação? Porque eu quero que o elenco saiba mais do personagem do que eu, né? Acho que é isso. Não sei se eu respondi, mas isso, assim, eu estou sempre pensando em imagens, mas durante todo o processo essas imagens estão sendo transformadas e muito com a participação da equipe. Acho que é isso. Oi, Pedro. Oi, Demic. Primeiro, agradecer aí pelos filmes aí. Eu também cheguei a ver o Inferninho há um tempo atrás. Então está sendo bem interessante aí ver esses filmes em sequência e tal. Parabenizar aí pelo trabalho de vocês. Na verdade, a minha pergunta é uma curiosidade super aleatória, que é se o Fiat Uno é de alguém de vocês, ou ele só fez um freelance no filme. Ó, na verdade, o roteiro todinho era um Ford Ka. E aí, na hora que a gente começou a pensar como é que seria filmar dentro do Ford Ka,
a gente desistiu, assim, o cara que fez o gaffer falou assim, cara, se a gente pendurar uma câmera na porta do Ford Ka, vai amassar a porta todinha, não cabe nada também. Aí foi uma indicação dele, ele falou assim, nesse estilo que vocês querem, um carro pequeno e tal, que não seja um carro caro, popular, o melhor que tem para se filmar é um Uno. Aí eu, então o casting do carro foi o gaffer, né? A pessoa que cuida ali da elétrica, maquinária e tal. E aí a gente alugou esse Uno. A gente alugou, a gente não tinha ninguém próximo que tinha um Uno, até tinha, mas outro modelo e tal. E eu tinha essa coisa de ser vermelho também. E aí a gente alugou, ele foi contratado para o filme. Foi um belo ator. Com certeza. Obrigado. E é interessante, né, que esse Uno ele está naquele momento do Lucas beija mal, né? Ele ajuda naquela situação. Depois ele também é um protagonista ali de levar a Joana para o hospital, né? E vários outros momentos do filme. Então ele realmente ele aparece muitas vezes. E é interessante que ele aparece com destaque, né? Você vê o carro ou mesmo porque ele passa muito tempo sendo mostrado pelo lado de dentro, né? E a gente vai se envolvendo com ele também. É muito curioso isso, sabe? Eu não me lembro de outro filme que eu assisti onde assim, vários filmes que a gente assiste têm veículos, né? Mas esse Uno me conquistou de uma forma aí diferente, né? Não sei se com vocês também. E ele ainda tem os jeitinhos dele, né? Então, o jeito de colocar o cinto. Então, tem até uma personalidade, né? Tipo, a porta que não fecha direito, que a filha teve que bater 2 vezes, etc. Então, foi legal, assim, né? Criar essa certa até personalidade para essa. A gente devia ter pedido o apoio da Fiat, né? Para financiar o filme. Com certeza, foi uma propaganda gratuita total. Porque é uma propaganda muito positiva, né? E a Ford realmente não ia dar para secar, porque a Ford saiu do Brasil, né? Então. Bom, gente, quem é o próximo para fazer uma pergunta? Vamos lá. Boa noite, tudo bem? Primeiro eu queria parabenizar pelo excelente filme, eu fui realmente tocado, estou até agora meio emocionado com esse final, acho que o pessoal também vai concordar comigo. Queria perguntar para o diretor como que foi o processo de composição da personagem da Joana, eu achei ela muito interessante, muito facetada. Queria saber, eu acho que ela tem uma química incrível com o Demick, então eu fiquei realmente muito impressionado em todas as cenas, desde o silêncio deles até a cena do Dor dançando, até os diálogos, a briga deles lá no meio do filme. Eu realmente fiquei bastante tocado. E queria saber como foi o processo de criação da personagem, também de escolha da atriz e como foi contracenar com ela, Demick, com a atriz, no caso, né? Massa. A personagem da Joana, ela sempre teve algumas características desde o roteiro, assim. Uma certa timidez. É complexo, porque é uma certa timidez, mas também tem essa coragem de ir atrás desse pai, né? E tinha muitas. A gente criou muitas coisas que não estão no filme, assim. Como era a relação dela na escola, como é que era a relação dela com a mãe, como é que era a relação dela com amigos e amigas. A gente criou muito, chegamos a ensaiar isso aí. A gente começou os ensaios com cenas que não estão no filme, com ela combinando com a amiga, como é que seria essa mentira que ela faria com a amiga. Fizemos várias conversas dela com a mãe, porque assim, a gente estava trabalhando com a Liv, que era a primeira vez que estava fazendo cinema, a primeira vez que estava fazendo qualquer coisa desse jeito, a primeira vez que estava pisando num set de filmagem. Então, a gente queria ter um cuidado muito grande com ela, assim, para ser um processo massa de construção mesmo coletiva. E que ela não ficasse só preocupada em decorar as coisas. Então, a gente nem deu o roteiro para ela nesse período de ensaio. A gente foi construindo toda essa Joana junto com ela, ouvindo muito ela trazendo muito da personalidade, da vida, da vivência, da experiência dela para a Joana, a Liz levando para a Joana. Mas a gente construindo muito junto e construindo muito essas relações que essa personagem tinha na vida dela, coisas que nem estão no filme, né? E aí ter o Demick, assim, foi fundamental, né? Porque
é um cara que tem mais de 20 anos de carreira, que já fez não sei quantas peças de teatro, novelas, séries de TV, cinema, contracenando com uma pessoa que estava vivendo aquilo pela primeira vez. Assim. Então eu precisava de alguém que tivesse muita generosidade, que entendesse muito bem aquilo ali, e fosse um parceiro criativo nesse momento também. E aí o Demick e a Sâmia e a Elisa Porto, que são as preparadoras de elenco, foram muito fundamentais nisso. E a base do processo foi um certo cuidado com a Lisa, assim, um certo carinho. E fazer um longa é foda, assim. E logo ela, uma protagonista de um longa-metragem, assim, são meses dedicados a isso. Que a escola fica em segundo plano, que o namorado fica em segundo plano, que a família fica em segundo plano e ao mesmo tempo mexendo em sentimentos, emoções. A gente foi descobrindo no processo muitas semelhanças até entre a Liz e a Joana, coisas que a gente não sabia. Então a gente tentou ser um processo mais cuidadoso possível. Isso assim começou até na escolha da equipe. Assim, eu fui junto com a produção, escolhendo uma equipe que a gente sabia que ia ser cuidadosa nesse processo, que ia ser carinhosa. Eu acho que foi isso o processo. Mas sempre isso, construindo junto, assim. Então a Joana tem muito dali. Demick, você pode falar um pouquinho como é que foi esse processo? Porque o Pedro destacou a questão da generosidade. E a gente sente isso vendo o filme, né? A gente percebe claramente, né, a sua experiência dentro do filme, na interpretação do personagem Renato. E ali tem uma jovem, né, a situação de como ela se aproxima do pai, mas também tem essa relação entre os atores. Como é que foi isso para você? Muito bem. A gente foi construindo isso de uma forma muito especial, assim, né? Com muito cuidado, como o Pedrinho falou, com muito carinho, assim, na condução, né? Eu sou pai de duas meninas, né? Assim, e o assunto paternidade, para mim, assim, nossos filhos, assim, o Pedrinho tem um casal, eu tenho duas meninas, nossos filhos têm idades parecidas. O primeiro nasceu muito parecido com o outro e o segundo também. Então a gente troca esses anseios, medos, desafios da paternidade desde muito tempo, né? Assim, quando a Liz chegou no processo, a gente viu que tinha que ter muito cuidado com ela, né? Assim, a primeira vez no set e qual o sentido de dar um mergulho desse junto se ela saísse machucada de alguma forma, magoada de alguma forma, ou pior, até traumatizada de algum jeito, né? Assim, então a gente foi muito pela direção, assim, eu creio que de acolhimento dela, né? Assim, desde o processo de ensaio. Assim, Pedrinho é um cara que curte muito, muito ator, né? Assim, tá sempre muito perto. De todos os ensaios, o Pedrinho tá junto, toda a prova de figurino, toda a prova de maquiagem. Então, assim, todos os nossos ensaios, o Pedrinho estava junto com a Sâmia e com a Elisa, né? Que conduziram a preparação de elenco. A Sâmia é minha companheira de vida, né? Minha esposa, é atriz também, né? E tem esse cuidado, assim. Muita coisa que foi feita no processo foi absorvida no filme. Eu posso dar um exemplo disso, assim. Num dos ensaios, a Sâmia propôs assim, vamos acolhe ela, né? E aí botou uma música e tal, e aí eu fui ninar ela literalmente no colo, né? E aí nasceu esse carinhozinho aqui na testa dela e tal, no ensaio, né? E aí isso virou cena. E aquela cena que a gente está literalmente na sarjeta ali, né? Joana, Renato e Marlon no bar e tal, que eles estão se conhecendo, Marlon e Renato. E aí ela tá com um carinhozinho na testa dela, né? Sim. Quando o Pedrinho disse, né, no primeiro take, assim, o Pedrinho disse corta, ali estava dormindo no meu colo de verdade, né? Então, assim, isso é fruto essa sinergia que foi criada no processo, vantagem, dentre outras, uma das grandes vantagens do cinema é esse tempo que a gente tem de desenvolver, de mergulhar junto, de se conhecer. Eu tive que, de fato, estabelecer a Demick e Liz
um conhecimento de um com o outro mesmo, né? Para criar essa liga, criar essa conexão, né? Assim como o Renato e a Joana tinham que fazer, a gente também teve que passar por isso nos ensaios, né? Sim. Junto ali com ela. É legal ouvi-la falando sobre isso, que ela fala disso, que ela olhava para o lado e se sentia apoiada, né? Assim, ela falou isso em algumas entrevistas que a gente deu junto. Foi muito gratificante, assim, ouvir isso dela, né? E fomos construindo isso, assim, ensaio a ensaio, experimentação a experimentação, assim. Essa cena final, que é muito emocionante, assim, quando eu vejo, eu me emociono muito, que aí tem as particularidades que misturam, né, vida e arte, assim. Para uma menina muito nova e tal, num dos ensaios, ela falou assim, gente, olha, eu nunca cantei na frente de ninguém, na vida real. Ela disse, nem da mãe dela, assim, ela nunca cantou para ninguém ouvir. E no final do filme, naquela cena, era um dia que tinha, sei lá, 80 figurantes, mais 40 pessoas da equipe, ou seja, ela cantou para um grande público, de verdade, né? Então, assim, a minha emoção ali era dupla, assim, pelo personagem e pela superação dela de cantar em público, assim, já que ela nunca tinha cantado na vida, né? Então, a arte tem disso, né? Assim, a gente bebe e vice-versa, né? A arte bebe na vida e a vida na arte, né? Então, assim, e, e, e o fato da gente construir isso nos ensaios foi dando essa confiança recíproca, né? Assim, Sim. Demick, é interessante, né, isso que você está nos contando, porque, por exemplo, você falou que ela nunca tinha se apresentado em público, né? Então isso deve ter causado uma emoção nela, que essa emoção, para a finalidade do filme, também contribuiu, né, para o resultado da cena que a gente viu na tela agora há pouco, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais, porque assim, o personagem Renato, né, e a Silvanete, ela é muito complexo, né? O Renato também é aquele que deixou uma filha, deixou a esposa, teve um novo amor. Esse novo amor que é o Diego, né? O Diogo. Agora me desculpa se eu estou confundindo. Diogo, né? Diogo. Então ele também acabou falecendo numa morte trágica, né? Então esse Renato, ele tem as marcas da profissão, porque ele tentou ser ator de um jeito, aí foi buscar no humor uma alternativa que ele falou, olha, encontrei um jeito, né, de seguir em frente com humor, quando ele está conversando ali com outro personagem. Então, como é que... Puxa, é muito complexo esse personagem que você conseguiu trazer para a gente, né? Como é que foi para você tudo isso? E como é que foi essa construção? Porque também, assim, uma outra dúvida para compor esse mosaico o filme foi gravado em sequência, como é que foi a ordem das cenas? Porque isso também interfere, né, no resultado, no processo da construção do ator. Então, assim, é muito gratificante quando a gente encontra um roteiro que vem com esse nível de profundidade, né? Assim, e aí o roteiro do Pedrinho, da Amanda Pontes e da Micheline Helena, né? Esse roteiro feito a 6 mãos, né? Assim, com a sensibilidade dos três. E a gente foi construindo. Quando o Pedrinho fala que assim tem muita abertura para ser surpreendido e tal, isso não é uma coisa retórica. Assim, o Pedrinho, sete são assim mesmo, né? Então acho que ele chama uma equipe e um elenco que ele confie para poder assim dar essa liberdade criativa, né? E é assim que a gente assim se sente na sala de ensaio, né? Com muita liberdade e as proposições assim eu assim no teatro e assim no cinema eu sempre curti muito a questão do improviso, né, que é também ser surpreendido pela própria cena em si, o que é que aquela cena está falando, o que é que tom a gente tem que chegar. Eu associo muito a uma partitura musical assim, né, e tem que chegar num tom essa cena, num certo volume, num acorde, numa nota, numa certa nota. E o processo de ensaio, processo colaborativo, é a gente junto tentando chegar nisso, né? E aí muitas conversas, muitas leituras para entender o que é que cada cena pede, né? E a gente foi trabalhando cena a cena, né? Assim, os ensaios, eles nos permitem criar essa liga, né? Da equipe, do elenco, né? A gente teve o cuidado de ter ensaios com câmera, para ela ir se habituando com luz, assim, ó, vamos botar bastante luz, porque no dia vai ter, e será que ela vai
experimentar isso só no set, então a gente tinha ensaio com Vitor de Mello, um fotógrafo incrível, um grande amigo, né? Que com câmera e luz, já para Liz se habituando com esse universo, e que quando fosse filmar isso não fosse um impacto para ela, já era uma coisa que ela estava lidando, né, no dia a dia. Todo esse processo era prevendo isso, essa construção dessas camadas juntos, e a parte colaborativa ajuda muito. Eu vou dar um exemplo, assim, a gente experimentar maquiagem da Silvanelli, que é muito única, né? Essa coisa meio grotesca, né? Vai para o grotesco, vai para... E aí é muito inspirado na Raimundinha, como o Pedrinho disse, né? Que é um personagem muito único, uma boca exagerada. Experimentar o figurino, esse peitão, esse cabelão, esse quadrilzão largo, que é seu corpo. Aí você vai começar, quando bota o figurino, eu digo assim, como é que é esse corpo, né? Esse corpo que quando olha com essa cabeça aqui é um outro movimento, né? E andar com esse quadrilzão largo, como é que é um novo corpo que tem que ser construído. Isso começa desde o primeiro ensaio, aí vai na primeira prova de figurino, a gente entendendo junto esse movimento, que corpo é esse, né? Como é que ela olha, como é que ela anda. E agora com esse quadril largo, esse cabelão, esse cabeção, esse peitão, agora bota um salto, caminha de salto agora, né? Então literalmente construir um novo corpo, né? E aí com esse desafio, assim, né, do Renato muito introspecto, muito para dentro, muito tímido, e uma Silvanelli expansiva, faz os outros rir, né? E esse desafio de entender que no palco eu faço rir, mas nem sempre você está... É o desafio de todo artista, de todo palhaço, né? Assim, faz os outros rir, mas nem sempre está tão feliz para aquilo e tal. Tem até um, né, assim, um arquétipo sobre isso, né? Do palhaço triste e tal. Mas foi lidando com tudo isso, né? E a parte criativa da equipe vai ajudando. Então, assim, movimentos de câmera junto com essa roupa, junto com essa maquiagem. A gente foi... Assim, o maquiador não conhecia o tipo de maquiagem do humor cearense. É um amigo nosso, já fizemos outros filmes juntos, mas é uma referência muito particular do humor cearense, aquele tipo de maquiagem. Então, a gente precisou ir com o Gui Funari, em alguns shows de humor. Gui, ó, a gente vai dar um... Vamos junto, a gente está fazendo um laboratório, vendo show de humor hoje na cidade, como é que tá. E tu vai ver o tipo de maquiagem para te, né, para te dar alguns caminhos, algumas possibilidades e tal. Então, veio bem nesse processo, assim, né, de colaborativo de fato, né? Mas, Demick, você acabou de falar que o Renato ele era tímido, né? Ele é tímido, né? Mas a mim, e não sei se as pessoas que estão aqui também têm a mesma percepção, para mim ele era uma pessoa que, né, tomou algumas trombadas na vida, né? Ele teve a situação de ter largado a filha, né, a esposa, perdeu também o grande amor da vida dele. Então, para mim, me parece que essa timidez ou essa pseudo-tristeza é muito mais as marcas de uma vida, né, das questões que foram acontecendo com ele, do que propriamente um perfil mais tímido, né? Embora ele, quando está se aproximando do outro personagem, ele assim, não se mostra tão triste ou tão tímido, né? A coisa vai fluindo, mas para mim, no personagem, ao longo do filme, né, ao longo da duração do filme, fica muito, destaca-se muito essa questão das marcas que você, à medida que vai transcorrendo o filme, você vai entendendo que ele largou uma filha por causa de um amor, depois de um tempo perdeu esse amor, né? Então, e está ali diante da filha, né, tentando uma conexão, mas essa conexão ela também nunca vai ser completa, né, por conta da história. Então, até existe um momento no filme que parece que tudo vai dar certo para os dois e que eles vão ficar juntos para sempre, né? Que o passado meio que se apagará, mas isso logo também, no próprio filme, a gente acaba se defrontando com uma nova realidade, né, que é a da mudança dela de cidade. Mas é bem isso, assim, você falou alguns pontos interessantes, assim, para a composição do personagem, né, a gente pega alguns pontos do roteiro que vão lhe dando algumas chaves né, para que você aprofunde. Tipo, tem um diálogo que ele fala: engraçado, eu moro tão perto da praia, faz tanto tempo que eu não venho aqui, né? Ali é uma locação na Praia do Futuro, para quem conhece aqui Fortaleza, é uma praia daqui, né? Na Praia do Futuro, ele mora do outro lado da rua, assim, e diz: olha, eu moro tão próximo à praia
e não venham aqui, né? Aí ele conta a história para ela e fala, engraçado, eu nunca contei isso para ninguém, quando ele fala do Diogo, né? Então, assim, tem 2 anos que ele morreu, isso é outro ponto, né? Mora perto da praia e não vai à praia. Tem 2 anos vivendo um luto pelo companheiro que se foi. Isso é outro ponto que você tem que buscar. Como é que você dá preenchimento a um personagem? Como é que você cria essa persona? Um cara que fala com a peruca, ensaiando falar com a filha. Isso tem que ter um preenchimento que fique de verdade, né? Assim, imagina a pessoa que olha para uma peruca e fala, filha, eu queria te falar uma coisa. Puta merda, não, não é assim não, eu tenho que... Caramba, não vai ser desse jeito não, vou tentar agora sim e tal. Se você olhar bem, assim, você achar o preenchimento para que isso fique verdadeiro, isso me ajuda a compor o personagem. É um personagem que assim, faz isso com preenchimento. Então você vai construindo essa verdade, esse arquétipo, essa máscara, essa persona dessa figura, juntando a solidão, como você falou, marcas da vida, né? Então, assim, eu lembro daquela cena assim, do Taxi Driver, né? Que o De Niro fala com o espelho, né? Assim, tipo, Sim. ele era muito doido, o cara falar com o espelho e se desafiando no espelho e tal. Então, para mim foi uma referência num dado momento, assim. Então, o cara botar uma peruca no cabide e ensaiar um diálogo com a filha. E fuma um cigarro atrás de outro e não sai Isso. nada e não consegue. Então, assim, eu pego alguns elementos do roteiro e vou tentando dar preenchimento. E aí o personagem vai surgindo, né? E aí, somado com esses elementos da equipe, uma hora um figurino no meio de um processo de ensaio, hoje é de prova de maquiagem, e aí tudo vai, aí a gente fica muito acionado criativamente no período criativo de um filme, né? Assim, tudo é voltado para aquilo, então é muito sensível a tudo que vem para compor para achar esse personagem, né? E aí tem uns parceiros desses do lado, é muito bom, né? Assim, o Pedrinho, a Sâmia, né? Assim, é muito legal a troca, né? Assim, essa busca por encontrar o personagem, né? E não é Sim. fácil, né? Assim, não é fácil e não há uma fórmula, não há uma receita, né? Assim, acertar uma vez não garante nada no próximo trabalho, né? Assim, porque assim, depende desse somatório de tudo isso, né? Assim, da resultante de tudo isso, né? Temos mais uma pergunta da plateia. Alô? Oi, boa noite. Meu nome é Dinei, muito obrigado pelo filme, parabéns. Durante a conversa de vocês falaram sobre o processo orgânico, né? Se ele ser mais orgânico, menos quadrado, mais fluido, sendo construindo. Eu fiquei curioso em saber de vocês que em filmes, o de vocês, por exemplo, eu vi que ele é bem fluido, você não vê tantas cenas também que você percebe que foram gravadas em bloco, ainda assim possa ter sido, eu fiquei curioso se foi, que, excetuando ali cenas na a festa, o colégio, cenas que são em cenários que aparecem poucas vezes, os cenários que mais aparecem, como o bar, onde tem o show, o clube, né, e o boteco, que o Renato vai, e a casa são os cenários bem usados. Vocês, assim, gravaram em vários pontos de Fortaleza, que é difícil, é uma cidade grande. Vocês gravaram em cenários fechados várias vezes. Como que foi? Quanto tempo demorou? Como que foi assim esse processo de levar esse monte de gente ou foi feito aos pingados assim? Como que foi para vocês o processo de rodagem do filme? Olha, acho que foram 20 e poucos dias de filmagem. Aí aqui eu estou falando tirando as folgas. Foram 24 dias de trabalho mesmo, de filmagem, né? E nesse momento de você escolher como vai filmar, a ordem das coisas, é uma mistura tanto do que o filme pede com o que a realidade pede, né? E aí tem uma certa organização que é feita para que as coisas consigam se encaixar no tempo previsto, né? Então, assim, tem muitas divisões, tipo, se filma muita cena diurna ao mesmo tempo para depois se filmar as cenas noturnas. Tinha a coisa de ter um ator, né, que era o jesuíta,
que não morava aqui em Fortaleza, então ele teve que vir aqui para Fortaleza. Então, como economicamente era melhor que ele ficasse o menos tempo possível. Então, todas as cenas dele foram gravadas mais ou menos ali em dias seguidos. Mas mesmo assim se pensa um outro lado, tipo, também se pensava assim, ah não, vamos, como ali estava fazendo tudo pela primeira vez. Eu lembro que no primeiro dia eram cenas que não tinham diálogo, eram cenas mais simples. E aí com o tempo a gente foi botando as cenas mais complexas. Então acho que é a junção dessas duas coisas, assim, de uma sensibilidade que o filme pede. Aí tem cenas que a gente desde o começo falava assim, não, essas cenas aqui a gente tem que deixar para o fim do filme. A discussão dela com o pai tem que ficar para o fim do filme. Outras, a cena do hospital tem que ficar mais para o fim do filme. Enquanto outras a gente queria trazer para o começo. Então é uma matemática, assim, é um cálculo, mas que entra muito das realidades, assim, a tal locação, tipo, como tu falou, assim, os clubes que a gente filmou, churrascaria, sei lá o que, que a Silvanelli se apresenta, são lugares reais que tem apresentação. Então a gente não podia filmar nos dias que tinha apresentação. Então se a apresentação era quinta, sexta, sábado, domingo, a gente só podia filmar segunda, terça e quarta. Então a gente tem que ir encarando essas coisas de realidade. Vai filmar festinha na casa de não sei quem. Ah, só pode tal dia. Então é um grande cálculo, assim, mas foi um filme, assim, dentro da minha trajetória, é um filme grande. Normalmente meus filmes são menores do que esse, tanto em termos de orçamento, quanto em termos de equipe, quanto em termos, às vezes, até de tamanho de tempo de filmagem, né? Então era um filme que tinha, sei lá, uma equipe de 40 pessoas. Então era um filme grande, mas eu acho que aí, nesse caso, desse tipo de filme, a gente se planeja muito, se organiza muito para poder ter espaço para liberdade e para criar. Então, assim, tem todo um processo de organização, de pensar muito bem o que vai ser filmado, em quanto tempo, e tentar cumprir ao máximo esses tempos, e tentar estar tudo muito bem conversado com a equipe, estar tudo muito bem preparado, e aí é o trabalho de pré-produção, que aí foi mais um mês e meio antes das filmagens. Mas eu acho que é isso, é muita organização para poder ter brecha para a liberdade e para a criação. Porque se não tivesse organização, acaba que vira uma gincana contra o tempo, você fica correndo para cumprir as coisas, mas aí não tem tempo para criar na hora, para ter um tempo de uma conversa, de alguém propor uma coisa e tal. Então eu diria que num filme desse tamanho, que para mim é um filme grande, embora comparado com outros filmes brasileiros, inclusive é um filme pequeno, eu acho que é isso, é ter o máximo de organização para poder ter espaço para a criação. Tem Pedro, coisas de cena, né, Pedrinho? Como aquela cena que ela vai explodir com o pai, né? Que ele fala assim: você foi muito irresponsável sair assim na praia depois de ter passado mal e tal. A gente foi numa sequência para ela levar o esporro na praia e chega para ir numa crescente que aí ia ser o dia da explosão dela, né? Então, assim, aí deram cuidado com a Liz nesse aspecto. Se a gente não fragmentaria essas cenas, né? Pela questão da emoção que ela tinha que chegar e a gente muito concentrado nisso, né? Então, assim, a cena da praia, depois da sequência chegando no apartamento e a explosão dela, né? Foi uma sequência de fato, já lá pelo final do filme e tal, com esse cuidado, assim, né? Em função da cena em si, né? ou seja, é uma preocupação em relação àquilo que tem que ser contado, a dramaticidade que tem que ser dada, junto com as questões de produção, né? É essa equação que, enfim, todos nós que trabalhamos com produção acabamos nos defrontando, né? Quando vamos fazer um filme. O Pedro, pedi para você falar um pouco como é que foi o processo de montagem desse filme, a pós-produção, né? Você contou para a gente que foram cerca de pouco mais de 20 dias de set efetivamente, né? Mas é um filme que levou 12 anos para ficar pronto, né? Para chegar aqui para a gente na sala de cinema. Fala um pouco para a gente como é que foi a pós-produção, depois de filmar, como é que foi o processo de montagem, trilha sonora, enfim, essas questões que também são bastante importantes no processo para se chegar ao filme pronto. Ah, massa. É, é isso, foram 20 e poucos dias de filmagem, mas foram umas, talvez 6 ou 7 semanas de montagem.
Eu comecei a montar logo depois da filmagem. Eu montei com o Vitor Costa Lopes, que é um cara aqui de Fortaleza, que é diretor, já tinha montado o Inferninho, já tinha montado o Pajeú, então era um cara que já é um parceiro e um cara que eu sabia que teria a sensibilidade massa para esse filme. E a gente já começou as conversas antes mesmo da filmagem, ele já tinha lido o roteiro, a gente já tinha conversado antes de começar a filmar, assim como também o Vitor Cosilos, que é o cara que faz a trilha, também é um cara que eu começo, no caso, a envolver ele no filme ainda na pré-produção, com muitas conversas, lendo o roteiro, conversando sobre o roteiro. E eu acho que cada processo do filme é um processo de descoberta também do filme, né? E a montagem é muito isso, também é descobrir muita coisa e ir construindo, de certa forma, um novo filme, assim, porque você começa a dar ritmo para a coisa, você começa a entender, você troca coisa de ordem, você tira coisa, né? Então você vai descobrindo um novo filme. Embora como esse filme foi muito, o roteiro foi muito trabalhado, né? Boa parte desses 12 anos foi mais a escrita do roteiro, foi muito ensaiado, não foi uma montagem tanto de reinvenção de um filme, né? O filme já estava ali, mas a gente acaba descobrindo muita coisa. E aí, essa questão da trilha também, que também foi uma coisa que eu gosto de fazer durante o processo de montagem. Então, durante o processo de montagem, a gente faz um intervalo, e aí a trilha é feita, pelo menos uma parte dela, para a gente poder também montar com a trilha. E aí no filme a trilha é muito importante, né? O papel da música é essencial para contar a história. Tanto a música que está dentro do filme, né? As músicas que são tocadas nas cenas são muito importantes. Tem toda uma narrativa aí dentro disso, né? Uma das cenas principais do filme de encontro, de troca dessa filha com o pai é através de uma música, né? Mas também tem a música que não está sendo tocada dentro de cena, né? Essa trilha que é mais climática, né? Que é mais ambiente, assim, mas que conduz muito o filme, né? E como era um filme também que já trazia muita emoção, essa trilha foi pensada em várias camadas, assim. Tem momentos que ela colabora nessa emoção, tem momentos que ela está quase contra essa emoção, que ela é quase uma quebra nessa emoção. E aí foi muito massa, porque eu juntei dois artistas daqui para fazer essa trilha, né? Um que é o Vitor Cosilos, que é um artista mais underground, mais independente, que vem do rock, mas é muito experimental. E o João Vitor Barroso, que é um cara mais clássico, mais erudito, toca todos os instrumentos e tal. Então acho que a mistura deles dois é que dá o tom da trilha do filme e que é importante isso, né? Dar o tom do filme. E aí também tem um processo de mixagem e edição de som que é feito com um cara que foi o mesmo que fez foi o técnico de som do filme, então é um cara também que acompanha todos os processos. Então é um processo que continua com essa coisa da coletividade, de uma criação coletiva, assim, que continua também muito aberto para criar junto. E que é isso, que é uma etapa muito, muito importante assim, do filme para as coisas serem decididas e, no caso, finalizadas, né? Um momento de muitas decisões. E aí é massa ter pessoas que eu também confio, que eu acredito, que eu adoro estar construindo junto nesse momento também da finalização do filme. Ok, vamos a mais uma pergunta. Boa noite. Primeiro, parabéns pelo trabalho, muito emocionante o filme, de verdade. Eu gostei muito de assistir. E a minha pergunta é menos técnica do que essas últimas. Eu queria perguntar, assim, porque você falou, né, que você foi inspirado tanto por ser um pai de uma filha, quanto pela morte do seu pai. Então, assistindo o filme, eu fiquei pensando enquanto a gente vê uma coisa que a gente não vê muito na vida real, assim, que é uma coisa que a gente nem escuta muito carinho de pai, né? Não é uma coisa que a gente vê muito juntas, essas duas palavras, carinho de pai. Então, eu queria saber em que sentido que isso foi uma realização de um desejo, sabe? Tipo, o quanto foi você manifestando uma coisa que você queria ver, ou que a gente não vê muito, né?
na vida, assim? Pô, que massa essa pergunta. Não sei se eu vou saber respondê-la, mas com certeza, né? Assim, no processo do filme e agora exibindo o filme, fica muito nítido, né? Como é complexo essa relação normalmente com o pai, né? As relações familiares como um todo. Mas como essa figura do pai muitas vezes é ausente, muitas vezes é presente, mas não tão presente assim, muitas vezes é até prejudicial, né? E aí, durante esse processo, foi muito relacionado com o nascimento da minha filha, né? E eu tentando pensar que pai eu quero ser, que pai que eu posso ser, assim. E também pensando essa relação em relação a toda uma comunidade, né? E aí a gente vê muito amigas, mães solos com suas dificuldades e que é muito complexo, né? Se já é difícil para dois criar uma criança, para uma pessoa sozinha é muito complicado, né? Então, eu acho que tem todos esses desejos, essas projeções, essas inquietações, né? Mas, ao mesmo tempo, essa vontade de trazer essa complexidade, porque não deixa de ser um pai que abandonou a filha, né? Mas aí talvez seja uma vontade de dizer que talvez nunca seja tarde para tentar consertar esse erro. Eu acho que nunca é apagar, porque não tem como apagar um abandono desse, né, durante tantos anos. Acho que não é apagar, mas dá para corrigir. E aí eu acho que, pô, ter um pai massa, um pai presente, um pai que a gente possa trocar, aí não importa a idade, né? Eu acho que sempre pode ser importante. Teve agora um debate que foi muito emocionante, que uma pessoa levantou a mão e foi falar assim, putz, eu não tenho um pai, e fiquei pensando como seria massa ter um pai para dividir meu primeiro gole de cachaça, minha primeira DR com meu namorado, dividir essas coisas assim. E aí é isso, assim, talvez, por mais que seja um cara que cometeu muitos erros, eu acho, o Renato, essa filha vai em busca de consertar essas coisas, que também é um movimento dela, né? É ela que vai em busca, mas eu acho que também tem essa vontade. Eu aprendi muito com minha filha, com os meus filhos, e com minha filha recém-nascida, assim. Aprendi muito, acho que eu mudei muito minha visão de mundo. Pô, ser pai, pelo menos para mim, é um processo de muito mais aprendizagem do que de eu ensinar coisas. Então eu tinha essa vontade também desse. Eu acho que no caso do filme também, acho que a Joana ensina muito mais esse pai do que esse pai ensina a Joana. A Joana ali, querendo ou sem querer, modifica completamente a vida desse pai, abre ele para uma possibilidade de um novo amor. Essa semana com ele faz ele repensar a profissão dele, se olhar como ator e também faz ele aprender a ser um pouco pai, né? E isso eu acho que é importantíssimo. Não sei se eu respondi, mas Eu gostaria de comentar um um, pouquinho também, porque eu acho que essa questão é bem assim o cerne do filme, né? Assim, quando eu fui pai, assim, minha filha vai fazer 10 anos agora, né? E assim, eu vi o tamanho do desafio que era ser pai, né? Assim, tipo, quando a gente vai percebendo que nos primeiros anos tudo é por imitação, né? A criança até os 7 anos, ela imita o entorno educativo dela, né? E aí a responsabilidade aumenta, assim, quem sou eu para ser imitado, né? Assim, já que eu vou ser, assim, imitado, quem sou eu, né? Assim, você vai compreendendo que toda educação é autoeducação, né? Quando o Pedrinho fala assim, o Renato aprendeu muito mais, eu aprendi muito mais com a minha filha do que ela comigo e tal, porque é muito isso, né? Assim, tem, tem um, tem um ditado africano, eu acho, se eu não me engano, que fala assim, a gente precisa de uma aldeia inteira para educar uma pessoa, né? E a gente não tem essa aldeia toda educando, eventualmente tem um casal, e já é muito difícil. E quando não tem um casal, puxa vida, é uma complicação, né? Assim, a gente vê tantas mazelas, né, de formação, né, de pessoas, às vezes, adultas completamente fragilizadas, né? Assim, porque faltou algo nessa parte formativa, né? Então, assim, é um chamado, de fato, para essas questões, né? Assim,
enquanto ator, não me interessa investigar esse personagem para julgá-lo, né? Eu acho que pelo próprio ofício de fazer, eu vou me dedicar algum tempo da minha vida para observar uma outra vida que não a minha, né? O que faz, o que pensa, o que gosta, o que não gosta e tal. Como ator, não me interessa chegar numa camada de julgamento dessa pessoa, né? Cada um é o que é, cada um dá conta de si e tal. Cada o espectador, ao público, tirar, né, assim, a sua própria leitura. Mas isso me interessa muito, assim. O que é educar alguém, né? O que é criar um entorno educativo, né? Porque a gente não educa a pessoa, né? A gente cria uma ambiência saudável que a pessoa se educa, né? Então, assim, o que é um ambiente saudável? E aí, assim, o que é presença? O que é ausência? O que é qualidade de presença? Hoje, muitas vezes, o abandono, a criança tá no sofá da sala abandonado com a tela virtual qualquer, né? Assim, é um abandono. E a pessoa fica na parte virtual o dia inteiro, assim, a gente sabe que isso não é saudável para criança nenhuma, né? Assim, quais são as necessidades de uma criança? O que é que ela precisa ter para se educar, né? Isso são questões que o filme levanta e me interessa muito porque tem uma de 10 e tem uma de 5. Estou citando isso todo dia, né? Assim, esse desafio e a gente trocava isso, eu e o Pedrinho, assim, né? Esse medo de fazer isso, dúvidas, incerteza, insegurança, né? E aí, assim, a qualidade de presença. Ah, então se não é legal ficar o dia todo na tela, o que é legal ela fazer? Você vai ver que ela quer brincar contigo. E aí brincar, tu às vezes não pode estar na tela, e tu às vezes queria estar na tela, ou queria estar tomando a tua cachaça no bar, né? Assim, então, tudo isso você repensa a sua própria vida. Por isso que é essa observação assim, é o que eu tenho hoje, assim, né? Que toda educação é autoeducação, né? Assim, é muito forte quando eu escuto de Tito falar assim, né? Carinho paterno é até uma coisa muito rara e tal, né? Então, assim, é dolorido ouvir isso, assim. Por que carinho paterno é uma coisa difícil de ouvir, né? Assim, mas é uma realidade. É uma realidade. Quando você fala isso, me marca, sabe? Assim, eu sinto quando você fala, porque é bem isso, né? Então, assim, como assim? Não era para ser, porque carinho é só materno? Como assim, gente? Assim, a gente tem que se ser veio para você cuidar dele, né? Assim, então isso exige muita coisa. Mas é difícil, assim, né? A gente entende, e aí a gente também tinha esse cuidado, assim, dele, ficou legal, criou uma liga e tal, mas não pode passar não pode tirar de herói, não é herói, aí a mãe chega e manda real, né? Ela fala, ela é muito parecida contigo e tal, é porque eu sou o pai, né? Ela diz, pai? Sabe lá o que é ser pai, Renato, né? Assim, aí ela descasca tudo, né? Assim, tu sabe que acordar de madrugada, levar no inglês, levar no médico, e aquela cena do hospital, né, que mostra assim como ele não sabe nada dela, né? Assim, tá tomando algum remédio, é alérgica, tem plano de saúde, ele não sabe nada da vida assim, da figura, né? E uma coisa que a gente elaborou junto nessa direção é assim, a gente quis criar um hiato maior, como se ele tivesse visto ela a última vez há alguns anos. E teve o reencontro ela agora com esse corpo, com peito. Imagina, tu tem uma criança ali, uma criancinha, tu vê uma figura adolescente de peito, assim, com o pai. Então, daí esse olhar duro, assim, que olha ela do pé à cabeça e... Nossa, quem é essa figura que está chegando aqui, né? Assim, para ser um impacto maior. E aí a gente construiu a relação a partir daí. Assim, uma coisa era ele ter visto ela no Natal passado. Dava um impacto, né? Mas assim, eu vi há 6 meses, 8 meses. E outra coisa é não vê-la há 5 anos. Ela era uma criancinha, agora ela tem peito, né? Então, aí é tanto que a relação começa dura, né? Os olhares se desencontram, o silêncio, tudo travado, até que vai criando essa conexão, né? Assim, mas, enfim, me interessa muito quando fala de educação, o que é educar, o que é ser pai, o que é, né? Assim, o que é educar um outro ser, o que é que eu boto na boca de alguém para ela comer. Açúcar faz mal mesmo? É bom açúcar ou não é? Não posso dar qualquer doce, ela pode comer o que quiser. Não, mas aí você começa a repensar a comida, hábitos de sono. Se eu durmo meia-noite, como é que a criança vai dormir cedo, gente? Assim, se eu não como verdura, eu quero que ela coma verdura. Eu quero que ela coma bem, eu só como porcaria, é claro que ela vai comer porcaria. Então, assim, aí você repensa comida, repensa hábitos de sono, hábitos de vida, enfim. É um chamado a isso, né? E Sim. aí cada um dentro de si, dentro do que dá conta, vai seguindo, né?
Eu sou pai também, tenho uma filha. Amanhã ela faz 6 anos, então sei bem o que é tudo isso, né? Bom, gente, a gente está chegando ao final desse encontro, né? Quero agradecer demais aí ao Demick Lopes, né? Também ao Pedro Diógenes, a oportunidade dessa troca. Eu imagino que para todos nós aqui isso foi um presente, né? A relação humana, a gente tem que ver como um presente, né? E mesmo aqui mediado por tecnologia, é algo que enriquece bastante a gente com tudo isso que vocês nos trouxeram, né? Quero também passar para vocês aí para umas palavras finais e perguntar se vocês autorizam, né, a gente publicar na conta do YouTube aqui do Espaço Vila Rica esse bate-papo que a gente teve aqui, né? Porque também é algo que ajuda a divulgar o filme, ajuda a divulgar o trabalho que a gente faz, e a gente entende que essa conversa foi muito, muito bacana, muito importante, né? Muito sincera. Bom, mais uma vez, obrigado, vida longa, a filha do palhaço, sorte, sucesso aos próximos projetos de vocês, né? E a gente está por aqui. Quando precisarem da gente, conte com a gente aqui em Londrina, tá bom? Obrigado. Eu queria agradecer muito também, acho que foi especial. Acho que foi uma conversa muito massa, fiquei muito feliz. E lógico que pode disponibilizar a conversa, para a gente é uma honra. E vamos se encontrar de novo, virtualmente, e vou torcer muito para ser presencialmente também, para um dia eu poder ir aí conhecer todo mundo e conversar pessoalmente. Obrigadíssimo. E para quem gostou do filme, convide pessoas, chame as pessoas, divulgue aí o filme. Para a gente que faz esse lançamento, que é uma grande batalha, cada pessoa que assiste o filme é importantíssimo. Então, agradecer muito ao cinema, às pessoas que foram ver o filme, todo mundo. Muitíssimo obrigado. Olha, agradecer muito, muito. Para nós é um prazer enorme falar sobre esse filme, assim, pode ir autorizadíssimo, botar a imagem aí onde for preciso, para a gente, né, debater o trabalho, conversar sobre ele, ouvir o público que assistiu, assim, é muito gratificante para a gente, assim, tá? A gente vai falar sempre que chamar a gente está aqui para falar do nosso filme feito com tanto amor, com tanto carinho, tá? Muito feliz, gente, com esse encontro e muito obrigado mesmo. Bom, obrigado mais uma vez, também destacando que esse é o projeto Sessão Londrina, né? Com a Filha do Palhaço a gente realiza a 2ª edição do projeto, ao todo no ano serão 6, então são mais 4 filmes que serão exibidos nesse formato, com a sessão do filme e depois um bate-papo, né? E dizer que esse projeto, ele é um projeto que foi aprovado em edital local aqui da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, com recursos da Lei Paulo Gustavo, né? Então, muito obrigado a vocês que acompanharam a sessão, acompanharam esse bate-papo, né? Também reforço o pedido do Pedro, né? Por favor, divulguem o filme. Esse é um filme que vale muito a pena ser visto. Tá bom? Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite.